A verdade é que a minha vida está prestes a mudar e neste momento eu tenho uma oportunidade em mãos que eu não a posso deixar escapar. Vamos agora aqui à praia. Afinal não fomos a Super Bowl. Esta praia tem outro nome que eu também não faço a mínima ideia, mas é lindo, vejam isto. Para quem não está a par, eu há uns meses fiz uma viagem grande pela Ásia, tive cerca de 3 meses a viajar pelo continente asiático e o meu último país foi a China. Eu andei um bocadinho por todo lado, comecei a viagem na Tailândia, depois fui para a Indonésia, depois passei por Kuala Lumpur, voltei novamente para a Tailândia e de seguida fui para a China. Como é que é, YouTube? Hoje vim ver tigres. Péssimo. Como é que é, YouTube? Eu quando fui à China fui por um motivo, fui à procura de oportunidades, fui à procura de conhecer novos mercados e perceber qual é que era o próximo passo na minha vida. Quando eu voltei para a Tailândia, eu marquei o meu apartamento para 2 meses. Mas enquanto eu lá estava surgiu uma grande oportunidade que foi o facto de estar a acontecer a Canton Fair. Então nem pensei 2 vezes, enviei mensagem ao meu senhorio a dizer que já não ia ficar naquelas datas supostas no apartamento da Tailândia e no dia a seguir estava a embarcar num voo para a China. Para quem não está a par, a Canton Fair é a maior feira de comércio do mundo, passam por lá mais de 80 mil empresas, a feira em si é equivalente a 60 campos de futebol. Welcome to one of the biggest consumer electronic fairs in the world. This is the Canton Convention Center behind me. Millions of products are being sold today. Como devem conseguir imaginar, eu quando cheguei à Canton Fair senti-me um miúdo na Disneyland. Dormi muito pouco, andei muito, pesquisei muito, escrevi muito, comi pouco. Entretanto, depois de estar uns tempos na China, a minha maneira de ver as coisas mudou completamente. A China é um país à parte, a maneira como eles trabalham, a maneira como eles produzem, como entregam valor é completamente diferente. E foi aí que eu percebi que realmente havia uma grande oportunidade em trazer certas coisas do mercado chinês para a Europa e para Portugal. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque eu quero fazer um documentário, entre aspas, sobre isto tudo que eu vos estou a dizer. Isto para dizer que eu vou lançar agora um projeto gigante. Eu nem vos consigo explicar a dimensão que isto vai ter e o quão diferente isto vai ser do que realmente já existe em Portugal. Eu tenho trabalhado como nunca, tenho andado de um lado para o outro, fazer as coisas acontecer, resolver problemas e no fundo tentar juntar todas as peças para construir este puzzle enorme que eu tenho visionado na minha cabeça. Ao mesmo tempo que isto está a acontecer, muitos de vocês já sabem que eu tenho a minha marca de eventos que se chama Elysian e nós temos 3 eventos agendados para o próximo mês e meio. Vamos ter Coliseu dos Recreios dia 5 de Abril, para quem não está a par, é uma das salas mais históricas do país. Isto nas fotografias parecia mais pequeno, não? Fundado a 14 de agosto de 1890, o Coliseu dos Recreios tem uma lotação para 6.547 pessoas. Bem, Bora beber. bora. Portugal está entre os países com maior consumo de álcool. Gonna be you. Vamos trazer o Guy Gerber, o Martin Liu e o Rive, 3 artistas completamente gigantes, isto em parceria com os meus grandes amigos do Nómadas e do Temple of Dreams. Antes ainda do Coliseu dos Recreios, vamos fazer um evento dia 14 de março no Parque Eduardo VII, basicamente o pulmão do centro de Lisboa, e vamos encaixar também outro evento que eu ainda não posso revelar porque ainda não temos tudo alinhado. Posto isto, o próximo mês e meio da minha vida vai ser um caos. Eu quando comecei com o YouTube no início deste ano e comecei a mostrar um bocadinho mais do que é que eu fazia no dia-a-dia, especialmente para a Elysian, a quantidade de coisas que aconteceram depois de eu ter posto aquele vídeo da pastelaria, vocês nem conseguem imaginar. Por isso eu realmente percebi a importância da personal brand e do que é vocês criarem uma imagem e uma marca vossa para a internet. Hoje em dia é rara a pessoa que não consome internet, que não consome redes sociais. Por isso, em vez de serem a pessoa que passa o dia todo a consumir, comecem a ser a pessoa que passa o dia todo em pensar em como criar. Obviamente que estou muito no início, esta minha ideia de crescer a minha personal brand surgiu este ano, início de 2025, mas ao mesmo tempo a quantidade de coisas que já aconteceram e as oportunidades que já apareceram nem vos passa pela cabeça. Por isso, só me dá mais força de continuar e puxar cada vez mais. Apesar de eu estar a prever que o próximo mês e meio, 2 meses da minha vida vão ser completamente caóticos, eu não quero largar o YouTube, nem esta questão de crescer a minha personal brand, porque isto está completamente a mudar a minha vida e eu sinto realmente isto. Eu há meses, se não anos, que digo que ia começar a publicar vídeos no YouTube e que ia começar a mostrar o meu dia-a-dia e nunca o fiz. Só no início deste ano é que realmente tive coragem de o fazer e dar o passo à frente. E já está a dar frutos. Para quem não está a par,
Eu no final do ano passado lancei uma marca de roupa chamada Creative Quotes. Eu digo que é a merch aqui do canal, mas no fundo é mais uma marca de roupa do que uma merch. Nós tivemos mais de 3 milhões de visualizações no TikTok, mais de 5 mil visitas ao site, isto tudo com conteúdo orgânico. Eu não gastei €1 em publicidade e no fundo uma coleção que estava planeada para escutar em 4, 5, 6 meses, nós escutámos em menos de um mês. E quando digo estas coisas não é para me gabar ou para me armar em campeão, é simplesmente se calhar para inspirar pessoas desse lado que têm ideias, que têm sonhos, mas não têm coragem de avançar. Percebam a oportunidade que nós temos em mãos e a era em que nós estamos a viver. Mas pronto, é isso, espero que tenham gostado e um abraço, até ao próximo.